Oi, pessoal, tudo bem? Nós somos Simone Souza, Jackson Crispim e Milena. O nosso trabalho é Cantarolando, a experiência somática no canto. O Grupo Cantarolando, ele é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará, em Sobral, que foi criado em 2011 sob o nome de Oficina de Canto em Grupo. A ação tem o objetivo de transformar a realidade da comunidade, partindo do pressuposto de que há necessidade de se ter um espaço de formação continuada em canto e um espaço gratuito aqui em Sobral. Durante o isolamento, por conta da Covid, as atividades do projeto, eles migraram para o ambiente virtual, e em 2021, o grupo ofereceu a oficina Dando Corpo à Voz, resultado da pesquisa de doutorado da professora Simone, coordenadora do projeto. A oficina aconteceu entre maio e julho de 2021, e a prática foi guiada pela ideia de experiência para o campo da educação somática, pelo filósofo da educação Jorge La Rosa. O objetivo desse trabalho, que a gente está apresentando para vocês hoje, é avaliar e descrever os resultados da oficina a partir da percepção das pessoas nela envolvidas, quer seja conduzindo ou participando. Olá, todo mundo. Eu sou Simone Souza e eu vou falar, então, um pouco dos conceitos que embasaram, que fundamentaram a nossa proposta dentro da oficina, começando pela ideia de experiência para o filósofo da educação Jorge La Rosa, que a define, a experiência, a partir da frase em espanhol, "eso que me passa". Então, para que o aprendizado aconteça, é necessário que algo, um isso, um externo a mim, é necessário um me, um eu, o espaço no qual o que é externo a mim tenha lugar, e um atravessar, uma passagem. Experiência, então, seria algo que externo a mim me atravessa, deixando marcas, afetos, efeitos, e transformando o que quer que passe. E essa ideia de aprendizado, como alguma coisa que acontece em primeira pessoa, também é muito próximo do que propõe a educação somática. Do ponto de vista da abordagem somática, a gente parte da experiência subjetiva do trabalho com o corpo a partir da percepção da pessoa. Então, é a própria percepção da pessoa que norteia o trabalho. Aí, a própria origem do termo somática já aponta para esse aspecto. Somática é uma ressignificação da palavra grega soma, pelo pesquisador e criador somático Thomas Hanna, para se referir a uma estrutura a qual só se tem acesso em primeira pessoa. Se você observa um corpo de fora, você está observando um corpo, mas quando você se observa em primeira pessoa, esse mesmo corpo passa a ser soma. Dentro desse contexto, então, aprender é uma possibilidade de experiência em primeira pessoa, um deixar-se atravessar que transforma, e sendo o corpo o ambiente desse aprendizado, a partir da experiência vivida, é que a gente apresenta uma proposta de preparação e aprendizado do canto que foi trabalhada dentro da oficina, e que passa pela abordagem somática para o aprendizado do canto. Então, partindo desse entendimento de voz, corpo e aprendizado, a proposta que a gente ofereceu, realizou na oficina Dando Corpo à Voz, tem como destaque 4 princípios que guiam todo o trabalho: experiência, consciência, verticalidade e escolha. Dentro desse trabalho, o aprendizado é sempre vivenciado em contexto de experienciação, uma vez que é a experiência subjetiva de cada praticante, que é a própria fonte de conhecimento. Consciência dentro desse universo significa direcionar a atenção com o objetivo de estabelecer uma conexão com o próprio corpo para alcançar dentro disso tudo um estado de presença na atividade que a gente está realizando. Além disso, o trabalho é todo voltado para a construção da verticalidade, que dentro da ideia somática pode ser entendida como postura, mas não como posição fixa. Para, além disso, além de designar nossa atitude perante ao mundo, também um modo como nos posicionamos e fazemos frente a esse mundo. Finalmente, essa experiência de cada um com seu corpo, sua voz e seu movimento é conduzida não só pela tomada de consciência, mas também pela possibilidade de escolha. Ou seja, para que o aprendizado realmente possa acontecer, é necessário reconhecer a necessidade e possibilidade de mudança e escolher passar por essa experiência do movimento e se deixar transformar por ela. Partindo desses princípios, então, a gente fez algumas mudanças na proposta original, defendida, né, na tese, e as principais mudanças foram as seguintes: embora a primeira proposta tivesse sido pensada para canto coletivo, no caso, como a gente estava
em modo online, a gente optou por não ter essa interação porque ela não seria possível sonoramente dentro do ambiente que a gente tinha. A gente manteve a ideia de aprendizado como um caminho único que conectasse preparação e aprendizado de repertório, mas com as limitações que foram necessárias por conta do ambiente online. Além disso, a gente reduziu o tamanho dos encontros, que eram pensados a princípio para 120 minutos, a gente reduziu para 90 minutos, porque compreendemos que o trabalho remoto seria um pouco mais cansativo. Fora isso, mantivemos os procedimentos da proposta original, momentos de autoobservação do próprio cantar, processo pensado como um caminho fluido em direção à verticalidade e ao encontro com o mundo, organização de vários posicionamentos para movimentos, deitados, sentados em pé, e organização do encontro em ciclos. De fato, o grande desafio foi adaptar as atividades que eram presencial para o modo virtual. A gente conversa um pouco sobre isso, de como que as atividades foram realizadas. A oficina aconteceu de maio a julho de 2021, aconteceu virtualmente, através da plataforma Zoom, e a gente teve uma média de 14 participantes, com cerca de 10 pessoas concluindo o trabalho junto com a gente, contemplando três estados, o Ceará, Rio Grande do Norte e São Paulo. O trabalho foi conduzido pela professora Simone, teve 12 encontros virtuais, 12 encontros semanais. Para que fosse realizado dessa forma, houve algumas adaptações. Cada encontro era dividido em duas partes. No primeiro, tinha um momento começava com uma autoobservação da voz cantada. Logo em seguida, os participantes eram levados a observar enquanto cantavam o seu corpo, a sua voz, sem julgamentos. Depois, iniciava-se a sequência de movimentos e explorações sonoras, né, que constituem a experiência somática com preparação vocal. Após essa sequência, havia um novo momento de autoobservação para que eles falassem como que era cantar depois de ter feito as movimentações. Logo depois, a gente passava para a segunda parte, que era o estudo de repertório. O grupo era dividido em 3 salas simultâneas, separadas, né, em 2 vozes femininas e uma voz masculina, soprano, contralto e as vozes masculinas. Em cada sala, o responsável pela atividade passava as vozes, e por conta desse procedimento, a gente só conseguiu aprender, ao longo desses meses, apenas 3 músicas, 3 canções, né? Então, ao final da oficina, a gente realizou essa apresentação desses vídeos, dessas músicas que foram produzidas em alguns eventos, né? E depois disso tudo, a gente teve um encontro para a gente avaliar, dialogar como foi o processo, e foi a partir desse encontro, não só desse encontro, mas dos formulários de frequência, em que a gente pôde observar as descobertas durante o processo da oficina. Então, a gente parte agora para as descobertas realizadas ao longo desse processo, especialmente nas falas dos participantes. A gente pode destacar vários pontos importantes, a percepção de diferenças sentidas em seu próprio corpo, a partir do trabalho realizado com corpo e voz, a percepção também de que essas diferenças advinham do direcionamento de atenção, ou seja, da consciência e da presença na atividade que eles estavam realizando naquele momento, a compreensão de que voz é corpo e de que há uma relação direta entre as diferenças percebidas em um corpo e a sonoridade que esse mesmo corpo possui, a percepção de liberação de tensão acumulada, de tensão excessiva e desnecessária, e também da influência que tanto a tensão desnecessária como a liberação dessa tensão tem na maneira de cantar, o entendimento de que há um caminho de descobertas que é iniciado pela consciência como presença em si mesmo e presença em seu próprio canto, além das possibilidades abertas por essa experiência no que diz respeito à autonomia de si mesmo, de cada um ouvir o seu próprio corpo e entender de maneira mais ampla para si mesmo o que seria mais indicado em cada momento. Nós destacamos 3 pontos importantes que acreditamos serem o que aponta para as nossas considerações a respeito do trabalho. O primeiro diz respeito a essa ideia de consciência como direcionamento da atenção, com o objetivo de atingir, alcançar um estado de presença no que quer que o corpo esteja executando naquele momento, um movimento ou um trecho cantado. É essa consciência que vai favorecer a liberação da tensão desnecessária, que vai refletir na maneira de cantar. O segundo tem a ver com as descobertas realizadas pelos participantes durante o processo, na compreensão de que o corpo é uma unidade psicofísica na qual todas as dimensões estão interligadas e que a voz é uma possibilidade de expressão deste corpo. E o terceiro
diz respeito às limitações e potencialidades apresentadas pelo fato de que estávamos vivenciando a oficina de maneira virtual. A principal potencialidade descoberta foi uma maior autonomia para quem estava vivenciando as sugestões, as propostas, para que pudesse entender o próprio corpo. De todos esses relatos, desses 3 pontos que a gente destaca, o lugar onde a gente chegou é que todo esse caminho é um caminho de redescoberta do próprio corpo como instrumento vocal e da voz como expressão desse corpo. É neste processo de descoberta e de redescoberta do próprio corpo que o cantor aprende. Ele aprende não só a utilizar seu próprio instrumento vocal, mas também a se posicionar no espaço, lidar com outros corpos e a lidar com o mundo que partilham também dessa experiência com ele. É isso. Muito obrigada. Obrigado, pessoal, e bom encontro.